Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriele e eu vou apresentar um pouco do elemento ao alimento em relação ao selênio. Quando se trata de tabela periódica, o selênio tem número atômico 34, massa atômica de 78,96 unidades de massa. Ele pertence ao grupo dos calcogênios e está no período 4 da tabela. Ele é um elemento não metal, semimetálico, e os estágios de oxidação mais comuns da natureza do selênio é de -2, +4 e +6. Em relação às propriedades físico-químicas, o selênio ele é sólido à temperatura ambiente e tem uma coloração mais cinza metálico, que é quando a gente encontra ele na forma mais estável na natureza. Ele é solúvel em ácidos e álcalis fortes e conduz a eletricidade na forma amorfa do selênio. Ele também reage com halogênios de metais e forma compostos com enxofre e oxigênio. Em relação à eletricidade, a gente vai falar um pouco mais depois, que daí são em relação às aplicações do selênio. Em relação a realmente a eletricidade, ele é utilizado em células fotovoltaicas e fotocopiadoras, justamente por ter essa característica de condutividade elétrica variável com a iluminação, no caso a luz. Ele também é um suplemento mineral para gado leiteiro de corte, que melhora a fertilidade das fêmeas, a resistência a doenças, melhora a produção do leite, que daí vai ter mais vitaminas, no caso em relação ao selênio, e também evita mastite, que no caso seria uma inflamação das glândulas mamárias, evitando então certos problemas. Em relação a tratamentos para humanos, a gente tem testes realizados em relação a tipos de câncer, também HIV e a infertilidade masculina, e principalmente as doenças autoimunes como a de Hashimoto, que daí a gente está fazendo uma relação com o hipotireoidismo e as coisas relacionadas à tireoide. Além disso, ele também é aplicado em biofortificação do solo para aumentar o teor de selênio em plantas cultivadas para que a gente possa consumir depois, e além de estar consumindo as outras vitaminas desses alimentos, a gente também está consumindo o selênio. Como que o selênio age no corpo humano? O selênio é um antioxidante que protege as células do estresse oxidativo, porque justamente ele participa da enzima glutationa peroxidase. Ele também fortalece o sistema imunológico e ele é muito importante para a função da tireoide, que nem a gente tinha comentado antes, existem algumas doenças relacionadas à tireoide que podem acontecer devido à falta de selênio. Além disso, ele pode ajudar na prevenção de câncer, como de próstata e coisas relacionadas a hormônios e doenças cardiovasculares. Em relação a quantidades e riscos do selênio, a dose diária recomendada para adultos, homens e mulheres, é de 55 microgramas por dia. Em caso de deficiência, pode acontecer a doença de Cushing, que é a cardiomiopatia, o hipotireoidismo, que daí está relacionado com a tireoide, a questão hormonal, enfraquecimento do sistema imune, que é justamente o selênio é muito importante para a gente manter a nossa imunidade num nível bom, e a infertilidade masculina. E por que isso acontece? O selênio é que forma a cauda do espermatozoide, e a falta do selênio prejudica a movimentação do espermatozoide. Em excesso, pode causar náuseas, vômitos, perda de cabelo e unhas, mau hálito com aquele cheiro de alho, porque ele constrói um dimetil que justamente tem essa característica desse ardor parecido com o de alho, e dores musculares e fadiga. Só que como que a gente pode suplementar o selênio no nosso dia a dia? Em relação à alimentação, o principal alimento que a gente tem é realmente a castanha do Pará, que consumindo uma unidade por dia, você já consegue aproximadamente a meta do dia. Então, aqui a gente está mostrando que realmente uma unidade tem de cerca de 50 a 95 microgramas de selênio, então realmente é uma ótima opção para você poder suplementar no seu dia a dia. Mas além disso, a gente tem semente de abóbora, tem ovo cozido, arroz integral, cogumelo, atum em lata, e nesse caso é muito importante se atentar às quantidades que você está ingerindo. Uma sugestão de receita, a gente colocou um poke, porque realmente o poke é um tipo de alimento fácil de ser produzido e ele mistura muitas coisas, então você pode fazer do jeito que você bem entender. Aqui no caso a gente colocou arroz integral cozido, uma xícara de espinafre refogado, 2 ovos cozidos, que também tem selênio, uma castanha do Pará, que é a nossa realmente fonte de selênio, e uma colher de sopa de semente de abóbora e uma banana.
Nesse caso, o modo de preparo é realmente cozinhar o arroz integral, refogar o espinafre, cozinhar os ovos, montar realmente o prato, que daí o poke ele junta, né, todos esses alimentos, polvilhar um pouquinho de semente de abóbora, castanha do Pará e da mesma forma deixar a banana em rodelas e inserir no seu poke. Claro que você pode incluir outros alimentos para que ele se enriqueça ainda mais de outras vitaminas. Mas essa é a receita que a gente sugeriu e essas são as nossas referências e muito obrigada!